página 10, tem mais 6 páginas, eu quero terminar esse material. Aqui é adição e subtração. Ó, o número 0, ele é um número, ele é especial para a adição. E é chamado a identidade da adição, certo? Então, o 0 é a identidade da adição. Porque identidade é uma palavra que se remete, na matemática, a algo que não altera. Então, por exemplo, por que ele é chamado assim? Porque você pode fazer A mais 0, continua dando A. Então, por que ele é uma identidade? Porque se você somar, se você fizer 0 mais A, ou A mais 0, porque lembra que a soma tanto faz a ordem, vai continuar dando A, onde A é o número real. Agora, então esse aqui é uma identidade da ação, é um termo sempre que é bom saber, certo? Eu estou enfatizando aqui para você memorizar, saber que identidade da adição é isso. Agora, todo número A tem um negativo, que é menos A. Então, por exemplo, menos A é o negativo de A. Então, a palavra... Então, também, esse negativo é bom saber o que é, quando você coloca o menos. Então, tem umas sutilezas que talvez a gente não vai entrar aqui, porque é um curso mais para as 3 áreas, para os 3 cursos, né? Biologia, Física e Química. Mas, normalmente, a gente chama de números negativos, aquele que tem o sinalzinho, e números positivos, o que tem o sinal de mais. Uma coisa que é bom lembrar, que vou colocar aqui no rascunho, que A é igual a mais A. Então tem umas coisas implícitas na matemática, né? Como eu falei, o produto, quando tem parênteses, ou quando é entre letras, ou quando é entre números e letras, então não se coloca, por exemplo, você coloca 2A, você está querendo dizer que é mais 2 vezes A. Então, perceba que o mais e o pontinho, vezes, eles podem ser omitidos, porque, olha só, aqui você usa 2 símbolos apenas, aqui você está usando o dobro, 1, 2, 3, 4. 4 símbolos, é muito melhor escrever 2 símbolos do que 4, tanto por economia de notação, de tempo, de visualização. Então, tem essas nuances que... A outra coisa aqui, quer ver, eu até poderia só enfatizar uma seguinte coisa aqui, que o A é mais 1 vezes A. Também tem o 1 escondido, porque 1 vezes A é A. Então, você não vai ficar escrevendo aqui, ó, 1, 2, 3. Ao invés de escrever 4 símbolos, você escreve apenas um símbolo. É uma economia muito grande de tempo, energia e mais que isso, de visualização, né? Imagina você fazendo a operação e tendo que escrever esses 4 símbolos sempre que aparece um A. Então tem coisas que já são implícitas, tá? Então, outro fato é que o menos A é o negativo de A. E acontece que você tem essa propriedade aqui, ó. Quando você... O que é o negativo, né? O negativo, ele obedece a essa propriedade, que quando você soma, faz o A. Ó, então, quando você vai fazer, você vai somar o A com o menos A, dá 0. Como a ordem não importa, se eu fizer menos A mais A, também dá 0. E esse 0 é a identidade da adição. E o menos A é o negativo de A. Então, eles têm essas propriedades.
Aqui você fala assim, mas aqui você colocou parênteses, eu não entendi. Escreve de outro jeito isso aqui. O A mais menos A é a mesma coisa. Deixa eu escrever na linha de baixo, talvez. Não. A mais menos A é a mesma coisa que A menos A que dá zero. Alguém queria perguntar alguma coisa? Parece que, não sei se veio um áudio, não sei se queria perguntar. Então, nesse raciocínio, a identidade na multiplicação é o número 1? Exatamente, perfeito. Perfeito raciocínio. Se a identidade da adição é o zero, a identidade da multiplicação é o número 1. Eu acho que ele vai aparecer. Deixa eu ver se ele não vai aparecer. Deveria aparecer em algum lugar, não apareceu. Então eu vou muito bem lembrado aqui. Vou fazer aqui embaixo, porque muito bem lembrado aí. Eu achei que ele fosse aparecer aqui. Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Assim, a subtração é uma operação. O que é a subtração? É a soma do negativo. Tá? Vou escrever aqui. Peraí, eu vou pegar mais papel aqui, porque aí aqui, lá e logo embaixo eu coloco isso que o Marcos falou. O que eu ia falar mesmo? Que a soma. Deixa então, que é isso aqui, que ele está colocando aqui, É o seguinte, deixa eu falar um pouco sobre isso que ele está falando. Subtração é a operação que se faz, undoes, que desfaz a adição. Para subtrair um número de outros, adicione o negativo. Então, a palavra-chave aqui, eu vou, isso aqui eu ajudo vocês a aprender a estudar, por palavra-chave, entendeu? Deixa eu trazer para baixo aqui essas palavras-chave. Somar, subtrair, é somar o negativo. Então, vamos colocar esse resumo aqui, que é importante. Subtrair é a mesma coisa que somar com o negativo. E seja o negativo do mesmo número, seja o negativo de outro número. Porque aqui ele está fazendo A menos B, isso, com outro número, né? Então, eu vou fazer aqui também, O que eu estou falando aqui, essa parte que está falando, que eu falei isso, significa assim, A menos B. Então, isso é uma subtração, tá? Isso aqui é uma subtração. E de acordo com o que está escrito ali em cima, ela é a soma com o negativo, né? Negativo de quem? O negativo, neste caso, de B. O negativo de B é isso. Por isso que ele tem essa propriedade de que A mais menos B vai dar A menos B. É uma coisa que vem da definição mesmo, lá dos primórdios da matemática, dos axiomas de Peano, quando você constrói todos os números naturais a partir de 3 axiomas, e aí você define o sucessor, e aí com o sucessor você passa a fazer a soma, e a partir de essas coisas de um início bem simples, que são só 3 axiomas de Peano, você consegue definir soma, subtração, multiplicação, e aí aí nasce os números naturais, depois os inteiros, depois os racionais, os irracionais, reais, os complexos, depois os quaternions, depois os octonions, depois os números de Grassmann, depois os transfinitos, os ordinais transfinitos de Cantor. E a gente vai brincar aqui só com esses números reais, mas tem diversão para a vida inteira, tá? Quem quiser. Como o Marcos falou ali, alguém falou, que eu falei da outra vez e alguém comentou aqui, que é um caminho sem volta, tá? Se você se apaixonar por esse tema, a única solução é fazer matemática para o resto da vida, o que é super divertido. Então,
Ó, quando eu contar uma piada, quem quiser abrir o áudio para rir, dá um reforço positivo aqui também. Se achar graça, né? Mas se quiser reforçar, pode reforçar também, que também dá um impacto Nossa, bom. professor, tá ruim assim. Ah, eu tô ruim de piada. Olha, então, bom, aí vamos ver aqui. Tá, então isso aqui já é. Isso aqui, eu abri isso aqui só para falar isso, falar uma coisa importante, que o 1 é a identidade da multiplicação. Então, por exemplo, olha aqui, palavra-chave. Porque se você define as palavras-chave corretas, fica mais fácil memorizar, entendeu? Essas palavrinhas dá, a e dá, elas são palavrinhas que a gente põe para entender o contexto. Mas para você gravar, basta você gravar identidade do quê? Da multiplicação. Então, esses 3 pedaços de informação, identidade, multiplicação, é o que você precisa memorizar. O restante são conectivos. E aí, por que isso acontece? Acontece porque se você fizer 1 vezes qualquer número, A, é A. 1 vezes B, é B. Então, você tem lá, assim, 123 vezes 1 é 123. Porque ele pode estar, você pode ter aqui x vezes 1. Ele pode estar à direita também, que é igual a x, tá? E é interessante que os números reais, eles obedecem essa propriedade, a multiplicação. A multiplicação à direita, por eles comutarem, é a mesma multiplicação à esquerda. Quando você trabalha com estruturas matemáticas mais abstratas, tipo grupos, semigrupos, vou pegar o caso de semigrupos, por exemplo, que é uma estrutura matemática com princípios bem simples, que é, no caso, você tem que ter um conjunto e uma operação binária. E associatividade. Tem que ter essas 3 coisas: conjunto, operação binária e associatividade. Quando você faz isso, tem certas coisas que o que você fizer à direita é diferente do que você faz à esquerda, por não comutar. Quando você trabalha com os números transfinitos ordinais do Cantor, o ômega, que é onde eu faço pesquisa e publico lá os artigos que eu passei para vocês, uma coisa é você multiplicar para a direita, outra coisa é multiplicar para a esquerda, mas números reais, tanto faz. Então, você tem essa coisa do x vezes 1, 1 está à direita ou à esquerda, ele vai ser sempre a identidade da multiplicação, tá? Eu vou passando aqui, mas vão perguntando. Tá. A propriedade dos negativos. Então ele tem 6 propriedades, tá? Ele numerou aqui. Quando você tem menos 1 entre parênteses A, então você faz isso aqui se torna, por exemplo, menos 1 vezes A, que é igual a menos 1 vezes A da A, que é igual a menos A, né? Que é o que ele colocou aqui. Certo. Aí agora tem o lance o seguinte, porque o negativo do negativo é positivo. Então, quando você tem menos um número par de vezes, menos vezes menos dá mais. Então, o que você ficaria aqui? Ficaria menos A, que é mais A, que é igual a A. Olha só, essa notação, muito provavelmente vocês não vão ter visto em lugar nenhum, porque eu que gosto de escrever assim. E está correto escrever assim, tá? Normalmente não se escreve, quer dizer, pode ser que tenha algum lugar fazendo desse jeito, mas é muito raro alguém que escreva assim. Mas eu escrevo porque não causa ambiguidade. Primeiro eu tirei o parênteses para dizer que eu tenho menos A. E esse espaço aqui que tem entre um menos e outro
é como se fosse uma multiplicação. É como se eu fizesse menos vezes menos, que por sua vez dá mais. Depois eu vou fazer uma tabelinha aqui, na ocasião. Deixa eu ver se... Professor, Oi. a professora Shirley, na aula dela, ela usa a metodologia que ela trata o sinal de menos como o oposto do número ao qual multiplica. Aí o oposto do menos A, no caso na reta, seria o A. É só para mostrar a metodologia. Ah, perfeito, excelente. É ótimo. A Highlander está fazendo a disciplina com ela? Isso, de introdução. Perfeito. Não, olha, perfeito. Eu acho assim, eu acho muito válido quem está fazendo as duas disciplinas, introdução à matemática e fundamentos da matemática, porque eu vou explicar de um jeito e ela muito provavelmente vai explicar de outra maneira a mesma coisa. Então, você pode pensar desse jeito que ela falou, e o Highlander comentou, que é o oposto do menos A. E o oposto, quando você fala oposto, você está querendo, aqui nesse caso, negativo, entendeu? Então, Isso, é como se fosse uma reta. Aí o meio da reta é o zero, no caso. Isso, perfeito. A gente vai ver... Estou querendo dizer assim, que a palavra, o negativo, você pode usar como sinônimo de oposto. Tá? Então, falou oposto, você pode pensar no negativo. Então, o negativo do negativo é positivo. Ou o negativo, ele vai dar o oposto do que está entre parênteses, que é o positivo. Né? Sim, mas aí a gente vai... provavelmente, pode ser que ela já tenha dado a reta real, passado a reta real para vocês. A gente vai ver a reta real também. Tá? É o próximo assunto, depois que acabar esses slides. Porque é o seguinte, eu vou fazer assim, eu vou acabar essas notas aqui de hoje, aí eu vou passar os exercícios, tudo, e depois eu vou passar as notas para o próximo conteúdo, que já vai ter reta real. Então, eu quero adiantar, eu gostaria de fazer uma coisa aqui, que é passar... Eu quero adiantar o máximo de conteúdo para que quem quisesse adiantar, finalizar o curso antes, fizesse as atividades no seu ritmo, porque tem pessoas que estão com um tempo a mais e poderiam fazer mais atividades. Depois eu falo, como nós estamos no conteúdo aqui, depois eu falo melhor sobre isso, tá? Ou seja, aqui no Meet ou lá no WhatsApp, só para a gente finalizar. E aqui, ó, então, o item 3, o menos A vezes B, lembra que, então, esse menos, ele pode entrar aqui no B, né? Então, é a mesma coisa que A vezes menos B, que é a mesma coisa que menos AB, com esse parênteses, e também, ele não colocou aqui, mas você pode escrever desse jeito aqui, ó, menos AB, para não haver necessidade. Aqui ele está usando 1, 2, 3, 4, 5 símbolos, a gente só usou 3. Eu sempre dou... Quando não há problema, quando não tem perigo de errar, eu uso menos símbolos, que é mais fácil. Agora, quando é um cálculo mais cuidadoso, aí você deixa mais símbolos, no caso parênteses, porque para não correr o risco de errar, entendeu? Mas no resultado final, normalmente, é mais fácil você já colocar com menos símbolos possíveis. Certo. Aí aqui, o item 4, porque eu vou fazer do outro jeito, ó, o 4. Eu vou colocar todos os sinais à esquerda. Então, o que eu tenho de sinal aqui? Eu tenho esse menos e tenho esse menos. E depois, então, tudo que é sinal, eu vou colocar à esquerda. Tudo que for os números, que no caso letras, né, que representam números, eu vou colocar à direita. Então, ficou menos AB, que fica menos vezes menos dá mais, que fica AB mais AB, que é o AB, para ficar com menos símbolos possíveis aqui, AB. Depois tem a distributiva. Então, a distributiva, do sinal negativo, você faz com que está com parênteses. Então, fica menos A, menos com mais dá menos B. Por quê? Quer ver? Eu vou fazer desse meu jeito aqui. Olha, é o seguinte, esse jeito que eu estou fazendo
o jeito de explicar de professor, o jeito que um colega explica para o outro, é muito pessoal. Então, por exemplo, esse jeito que eu estou explicando, pode ser que você prefira já olhar como está no livro aqui, ó, como está o item 5, diretão, assim. Mas se você quiser saber um pouco da origem, por que dá isso, é porque você está fazendo assim, menos A, menos mais B, que seria menos A, menos mais B, e esse menos vezes mais aqui, ó, dá menos. Então, dá menos A, menos B, que é o que tinha que dar mesmo aqui, menos A, menos B. Aqui embaixo, já vou colocar a tabelinha do produto dos sinais, para quem não lembra. O item 6, mesma coisa. Aí vai fazer esse aqui com esse aqui. Então, se eu fizer desse meu jeito aqui, ó. Então, fica menos A, menos B, que dá menos A mais B. Só que aí, ó, tá certinho. Se você quiser parar aqui, ó, se quiser parar desse jeito aqui, tá? É a mesma coisa desse aqui. Ele só... lembra que comuta. Então, você pode pegar esse pedaço aqui com esse pedaço, ó, esse pedaço com esse pedaço, e você pode inverter a ordem, porque comuta. Então, ele quis escrever assim, quer ver? Vou colocar aqui embaixo. Não, aqui, ó, ele quis escrever mais B menos A. Só que vamos tirar, já que não precisa escrever esse símbolo aqui, fica B menos A. Ó, eu falei muita coisa. Veja se tem pergunta, complemento, vocês querem perguntar alguma coisa, porque aqui começou a ter letras que se torna, de certa forma, mais abstrato, porque números a gente sabe contar, consegue quantificar. Então, agora aqui eu vou colocar a tabela, quer ver? Essa tabela é muito importante. Essa tabela é a tabela de multiplicação. Ó, tabela de multiplicação dos sinais. Tabela de multiplicação dos sinais. Ela é muito importante. Então, vai ser assim, ó, mais... Ó, mais vezes... Eu vou pôr, ó, isso, eu vou pôr entre parênteses... Ó, vou pôr entre parênteses... Porque... mais vezes mais é a mesma coisa que menos vezes menos, porque dá positivo e dá mais. Agora, se você fizer mais vezes menos, que é a mesma coisa de fazer menos vezes mais, dá negativo. Eu gosto de unificar desse jeito aqui, assim, porque, por exemplo, você vê que tem eu poderia escrever isso em 4 linhas. Primeiro falar mais vezes mais dá mais, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos vezes mais dá menos. Eu poderia fazer isso em 4 linhas, mas eu acho melhor fazer em 2 linhas, porque você memoriza que multiplicação... Então, note o seguinte, ó, que aqui são sinais... Ó, então, peraí, deixa eu só ganhar espaço aqui. Ó, aqui é a multiplicação mesmo sinal. Aqui é a multiplicação de sinais opostos. Então,
Multiplicação de mesmo sinal dá mais, multiplicação de sinais opostos dá menos. Aqui fica o seguinte, ó, menos 1 vezes A dá menos A, menos 1 vezes 5, que poderia escrever assim como... Não, deixa eu ver se... Eu vou escrever aqui em cima mesmo. Que é menos 1 vezes 5, que é menos 5. Então, aqui, aquilo que a gente já falou, menos com menos dá mais. Então, menos 5 dá mais 5, né? Que dá menos 5, que é mais 5, que é igual a 5. Bom, aqui, agora começa a ter mais casos diferentes. Por exemplo, menos AB, menos A vezes B é igual a vezes menos B, que é menos AB. Eu acho que a gente já viu, só faltou o exemplo aqui. Menos A menos B fica menos AB, que é mais AB, que é igual a AB. E aqui à direita, o exemplo, né? Então, aqui fica menos com menos dá mais, 4 vezes 3, então o resultado desse aqui é 12. Ele não se importou em fazer a conta aqui, porque a gente tem que... aqui é só para saber como manipular, tá? O resultado final é 12, mas só para saber como manipular os sinais. Menos 5 vezes 7, que também pode ser feito como 5 vezes menos 7, dá menos 5 vezes 7, ou menos 35. É porque o sinal de menos, como vocês estão percebendo, ele pode... Na multiplicação, tá? Soma, não. Na multiplicação, o menos ele transita, certo? Então, há esse trânsito. Pô, eu estou falando de modo informal, mas é que é para, ó, na multiplicação, o menos, que é o sinal negativo, pode transitar dessa forma. E o próximo é... Então, essa propriedade aqui, ó, menos AB, a gente já acabou vendo isso, né? Que o menos multiplica aqui, dá como resultado menos A menos B. Então, no caso aplicado em número, fica menos 3 menos 5, né? Que vai dar menos 8. Mas a gente vai fazer esses cálculos com números negativos em alguma ocasião. Não sei se é já nesse material ou se é depois. Como somar. Quando a gente for ver reta real, a gente vai ver como somar, subtrair números negativos para compreender bem essa parte. Bom, aí aqui esse outro exemplo é menos, abre parênteses, A menos B. Então, aqui ficou, como eu falei daquela vez, ficou menos A menos B, que é menos A mais B, que é B menos A, que a gente viu lá anteriormente, só que aqui com exemplo. Então, aqui no exemplo, fica menos 5 menos 8, que é menos 5 mais 8, ou que você escreve como 8 menos 5, porque é mais fácil você escrever, às vezes, o positivo primeiro do que o negativo, né? Isso, ó, excelente. Então, aqui, ó, sinais iguais positivos, sinais no produto, né? O que a Cristine resumiu aqui está ótimo. Produto de sinais iguais positivo, produto de sinais diferentes negativo. Gravou isso, fica fácil de aplicar. Eu vou disponibilizar este PDF hoje à tarde, vou disponibilizar os vídeos hoje à tarde também,
tá? Entre 2 e 3 horas da tarde, eu já estou disponibilizando tanto esse PDF aqui quanto o vídeo. Aqui tem quando você tiver 3 termos, não importa o número de termos que você tiver, você vai ficar menos A, menos B, menos C. Então, aqui vamos ver nossa penúltima página, antes de terminar, usando propriedades dos negativos. Sejam x, y, z números reais. Isso que ele escreveu desse jeito, você pode escrever em símbolos matemáticos assim, x, y, z pertence aos conjuntos reais. Então, vamos ver o que ele fez. Então, aqui, ó, só misturou agora letra com variável. Então, menos x mais 2 é menos x menos 2. Acabou aqui, ó. Ele está à direita mostrando qual propriedade que ele usou. Ele usou esta propriedade, onde o A é o X, né, para fazer a correspondência aqui, se alguém preferir visualizar assim, e esse B é o 2, né, no caso do item A aqui. Esse outro caso aqui, ó, só que aqui, ó, note que aqui tem um sinal positivo e aqui tem um sinal negativo. Positivo e negativo. Então, mas a distributiva, ela se mantém a mesma, que ela vem para cá, ela vem para... Note que é o seguinte, ó, essa distributiva, ela do sinal, né? O sinal, quando ele faz distributiva, ele faz do lado esquerdo do número. Ó, pus a setinha bem aqui à esquerda, que é para ficar claro. Então, fica menos x, menos vezes mais, sinais opostos, dá menos, o y, sinais iguais. Ele fez um passo a mais. Então, ficou menos e. Então, fica aqui, ó, menos x, menos y, só repetiu, ó. Essa parte aqui, ó, é mera repetição da linha de cima para a linha de baixo. É só repetir, porque não precisa manipular mais ele. Aí aqui, você poderia ter feito direto, né? Quando você está mais familiarizado, você pula, você não faz assim, você já faz assim direto. Mas de modo que menos e dá mais, que é sinais iguais dá o positivo, certo? Que aí ele só está à direita, ele só está falando qual propriedade que ele usou, né? E depois você pode olhar com mais calma esse material. Ah, não, na verdade essa aqui é a última parte. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Peraí, deixa eu parar a gravação.